Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, Gaditas, Igreja Família da Fé. Nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, e hoje a gente vai falar sobre a primeira das Bem-aventuranças. Olhando para o nosso mundo atual, a gente consegue observar muita autoconfiança nas pessoas, muita autodependência, muita soberba muitas vezes, arrogância, acreditando que as pessoas elas são capazes de tudo sozinhas, sem depender de nada, de ninguém, principalmente sem depender de Deus. É tendência na atualidade os coaches, né, que ficam tentando colocar para cima a autoestima das pessoas, falando que elas são capazes sozinhas, que elas podem sozinhas e tudo mais. Porém, tudo aquilo que é extremo não faz bem para nós, não faz bem para as pessoas. E isso da questão da autoconfiança, autodependência, isso é muito extremismo e a gente precisa entender o que será que Jesus fala a respeito disso. Será que Jesus ele promove a autoconfiança nas pessoas? Será que ele apoia isso? Será que ele diz isso na palavra de Deus? Você deve confiar em si mesmo, você deve ser autodependente. Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso. Então bora para a aula de hoje. Gente, Jesus ele vai em total contraste com o que nós falamos a respeito de autoconfiança e autodependência. Bem-aventurados os humildes de espírito. No versículo de Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus vai em total contraste. E para a gente entender o que significa ser humilde de espírito, em primeiro lugar, o que não é ser humilde de espírito? Não é ser pobre financeiramente. Muitas vezes as pessoas olham para pessoas que têm condições financeiras muito ruins, muito baixas, pessoas pobres financeiramente, que não têm recursos financeiros. E elas olham para essas pessoas e pensam, nossa, essa pessoa é humilde. Mas o que Jesus quer dizer aqui não está relacionado a uma questão financeira, não está relacionado a algo físico, mas é algo muito mais interior da pessoa. Então, ser humilde de espírito não é ser pobre financeiramente. Por quê? Porque uma pessoa pobre financeiramente, ela pode ser naturalmente arrogante, ela pode ser naturalmente soberba, e em contraste, uma pessoa rica financeiramente, ela pode muito bem ser humilde. Não há problema nenhum com isso. Então o que Jesus quer dizer não é algo físico e material, mas é algo dentro do coração da pessoa. Ser humilde não é ser fraco, tímido e retraído diante de outras pessoas. Então muitas vezes também as pessoas olham para algumas pessoas que são tímidas, principalmente pessoas da zona rural, né? Que são mais tímidas, mais retraídas e tal, e elas pensam que essas pessoas elas são humildes, mas não também. Ser humilde de espírito não está diretamente relacionado a outras pessoas. Está diretamente relacionado a nós mesmos e diretamente relacionado a Deus. E é o que a gente vai ver aqui agora. Ser humilde de espírito é uma atitude sobre si mesmo diante de Deus. É a minha visão a respeito de mim mesmo, o que eu penso sobre mim mesmo, o que eu sinto sobre mim mesmo, o que eu acho sobre mim mesmo. Ser humilde de espírito é reconhecer sua total dependência de Deus. É entender que nada pode fazer sozinho sem Deus. É reconhecer a grandeza de Deus em contraste com sua pequena existência. Então, ser humilde de espírito é o que eu penso a respeito de mim mesmo, é o que eu penso a respeito de Deus. Não é diretamente relacionado a outras pessoas. É reconhecer que Deus é grande, Ele é imenso, imensurável, e em contraste com a grandeza de Deus, é entender a nossa pequenez, é entender que nós somos fracos, somos pequenos, nós não podemos sozinhos sem Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. É entender quem Deus é e entender quem nós somos. E ser humilde de espírito é esvaziar-se primeiro.
nada pode ser cheio sem ser primeiramente esvaziado. Então, ser humilde de espírito significa que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, em primeiro lugar, para depois então podermos ser cheios de Deus. Iguais. Ser humilde de espírito, de uma forma mais indireta também em relação a outras pessoas, é entender que são iguais, é olhar para outras pessoas e entender que são todos iguais, não existe nenhuma diferença, não somos melhores nem piores do que outras pessoas. Por que o humilde de espírito é bem-aventurado? Porque dele é o reino dos céus. Então, primeiramente, porque a recompensa de ser humilde de espírito é herdar o reino dos céus. Gente, ninguém entrará no reino de Deus sem ser humilde de espírito. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem reconhecer a grandeza de Deus, sem reconhecer o poder de Deus, sem reconhecer a total dependência de Deus, sem primeiro se esvaziar de si mesmo para ser cheio de Deus. Ninguém que é totalmente cheio de si mesmo e despreza Deus vai herdar o reino dos céus. Então, por que o humilde de espírito é bem-aventurado, é feliz? Porque, primeiramente, a recompensa de ser humilde de espírito é herdar o reino de Deus. Também é bem-aventurado porque sua força está em Deus. Não baseia sua força em si mesmo, mas em Deus. Então, nós vamos em total contraste com o que o mundo diz. Nós deixamos de ouvir aquilo que o mundo diz, de que nós podemos sozinhos, nós conseguimos sozinhos, nós devemos fazer sozinhos, e ouvir a voz de Deus, de que Jesus disse: nada vocês podem fazer sozinhos sem mim. Então, não basear a nossa força em nós mesmos, mas basear a nossa força em Deus. Nem melhores, nem piores. Bem-aventurado é o humilde de espírito também, porque entende que é igual a todas as outras pessoas, nem melhor, nem pior. Então é nós olharmos para as outras pessoas e vermos que somos todos iguais, independentemente de classe social, de status socioeconômico, de cor de pele, de qualquer outra coisa. Nós somos todos iguais. Então, quando nós olhamos para outras pessoas e nós entendemos que somos iguais, nós somos felizes, porque nós entendemos que nós não somos melhores que as outras pessoas e também nós não somos piores do que as outras pessoas. Ninguém é melhor nem pior do que eu. E como nos tornamos humildes de espírito? Eu primeiro preciso tirar os olhos de mim mesmo e deixar de olhar para mim como alguém que é capaz sozinho, alguém que consegue sozinho. Deixar de olhar para mim mesmo. E depois, fixando os nossos olhos em Deus, nós nos tornamos humildes de espírito, tirando os nossos olhos de nós mesmos e fixando os nossos olhos em Deus, olhando e contemplando a grandeza de Deus, os atributos de Deus, entendendo quem Deus é. E, em último lugar, olhando para qualquer pessoa como nosso semelhante, como a gente disse anteriormente. Então, nos tornamos humildes de espírito, tirando os nossos olhos de nós mesmos, olhando fixamente para Deus e também olhando para o lado, para qualquer outra pessoa, como o nosso igual, como o nosso semelhante. Então, ser humilde de espírito é isso. Não tem nada a ver com questão financeira. Uma pessoa pobre não é necessariamente humilde, uma pessoa rica não lhe falta necessariamente humildade. E então é algo diretamente relacionado a nós mesmos. O que você pensa e vê sobre si mesmo e o que você pensa sobre Deus, a grandeza dele e sua total dependência de Deus. E também olhar ao seu redor e observar as pessoas e entender que elas são totalmente iguais a você, sem nenhuma diferença. Amém? Então, que possamos nos tornar humildes de espírito para que possamos herdar o reino dos céus e também para sermos bem-aventurados mais do que felizes. Fique com Deus, até a próxima aula.